Fala pessoal, tudo bom? Não sei se o professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de química para vocês envolvendo a parte de equilíbrio químico, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de uma pessoa para aí, nossa meta chegamos aí aos 47.500 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer dois casos no botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui, tá bom? A questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que diz assim: uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Então é importante aqui entender que quando acontece o equilíbrio químico, tá? Nós temos pelo menos um gráfico mais ou menos assim. Vamos lá. Um gráfico, tá? E isso com relação à própria velocidade de reação, certo? Isso com relação à velocidade. Aqui o tempo. O que é que vai acontecer? Os reagentes estão sempre em cima e os produtos ainda estão embaixo aqui no zero. E aí, à medida que o processo de equilíbrio, né, uma reação direta e inversa, quando ela começa, o reagente começa a diminuir e o produto começa a subir com relação à sua velocidade. E o que é que acontece? Vai chegar um momento que essas velocidades elas acabam que se igualando. Vai chegar um determinado momento que essas velocidades se igualam, tá certo? E aí quando eu tenho que essas velocidades elas ficam literalmente iguais, eu tenho a parte de equilíbrio químico, tá certo? Isso com relação ao gráfico de velocidade. Se eu disser para você em relação a um gráfico de concentração, né, de quantidade de substância, já não precisa ser a ideia da igualdade. Você vai ter aqui, no caso, os reagentes, você vai ter os produtos e pode ser que aconteça o seguinte: esse aqui entra em equilíbrio aqui, porque ele pode perder somente uma parte e não totalmente, né? E esse aqui ganha uma parte, podendo até passar, ó, lembrando que isso aqui seria reagente e esses caras aqui seriam os produtos, tá? Então você tem essas possibilidades, lembrando que a partir do momento que ele se estabiliza aqui, ó, os produtos inicialmente tinham zero e após acontecer a reação, não é? Eles foram ganhando números de mols, eu posso colocar aqui, ó, números de mols, e foram crescendo. À medida que o reagente foi perdendo, a quantidade dele foi sendo transformado em produto. Então o produto acaba ganhando. O reagente perde, o produto ganha. E eles estão aqui, por incrível que pareça, a partir do momento que eles passam a ter uma certa constante, por exemplo, a partir daqui, ó, eles encontraram o quê? O equilíbrio químico também, certo? Então, olhando agora para a nossa questão na íntegra, não é? Ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso? Não, ocorre, tudo bem, ocorre, mas não significa dizer que ele está em equilíbrio químico ainda, porque à medida que esse aqui, ó, está descendo, esse aqui também está o quê? Subindo. Então está acontecendo, mas eles não estão em equilíbrio. A questão está falando de quando atinge o equilíbrio. Então, quando atinge o equilíbrio, não ocorre literalmente de forma simultânea, né? Na verdade, está acontecendo aqui a reação, mas ainda não está de forma simultânea. Então, letra A está fora. Letra B. Quando é que ocorre o equilíbrio químico? Quando as velocidades das reações direta e inversa são o quê? São iguais. Está justificado aqui nesse primeiro gráfico, tá? A letra C, por que não é a letra C? Os reagentes são totalmente consumidos? Não, no segundo gráfico está provado que nem sempre ele vai descer até o zero, ou seja, vai ser totalmente consumido para ser transformado em produto, ou seja, pode ser que ele
venha perder 10%, 20%, 80% do reagente, e essa parte que é perdida é transformada em produto. Então está fora, esse totalmente aqui está fora. Letra D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente? Não, porque você vai condicionar o tipo de reação, né? Você vai fazer a adaptação da temperatura para que ocorra a reação que você deseja. A razão entre as concentrações de reatantes, no caso de reagentes, e produtos é unitária? Não, não. Por quê? Porque seria uma ideia de ser uma troca total, né? A quantidade total de reagentes ser transformada totalmente em produto, e geralmente isso não acontece, tá certo? Então, de fato, ficamos aqui com a letra B. Essa ideia de ser simultâneo aqui no sentido direto e inverso não acontece, tá bom? O equilíbrio químico ele acontece somente quando as velocidades de reações diretas e inversas são iguais, não é? E depois que eles encontram um equilíbrio, eles seguem normalmente, tá certo? Então, letra B é a resposta. Se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!